Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, e vamos estar pegando os tópicos ansiedade e, no subsequente, medo. Na ansiedade, ela vai trazer de que, ao não nos permitirmos vitimar pela rotina, o indivíduo tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. Visto que a situação da ansiedade, ela é consumidora das nossas forças. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Existe um impulso ao competitivismo da sobrevivência e, esmagado por fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no âmbito emocional das criaturas. Devido a esse aspecto de se sentir esmagado por fatores constringentes do egoísmo que lastra, se espalhando, e o competitivismo para sobreviver. Porque quando a gente considera o aspecto da orgulho, egoísmo, sensualismo, tem a ver com as chagas de nós terráqueos. Nesse sentido que vai predominar a insegurança dentro do indivíduo. Daí ela vai trazer alteração constante da bolsa de valor, compressão de gasto, correria para adquirir recurso, disputa por função e cargo bem remunerado. Gera, de um lado, insegurança individual, coletiva, e, por outro, vai trazer ameaça de guerra constante, prepotência de governo inescrupuloso, chefe de atividade arbitrária com ditador, anúncio e estardalhaço sobre enfermidade devastadora, comunicado sobre danos, ora perpetrados contra a ecologia, prenúncio de tragédia iminente, catalogação de violência e crimes aterradores que respondem pela inquietação, pelo medo que graça em todo o meio social, como ameaça constante contra o ser e o seu grupo, levando-os à permanente ansiedade que deflui da incerteza da vida. Nesse sentido que soma-se esses aspectos e vai levar a essa condição de uma ansiedade mórbida. Traga por essas incertezas que fazem parte da nossa trajetória. Passa de uma aparente segurança, que é concedida pelos padrões individualistas do século XIX, no apogeu da industrialização, para um período eletrônico, que a robotização ameaça milhões de empregados, que temem perder suas atividades remuneradas, ao tempo em que o coletivismo, que iguala os homens nas aparências sociais, em hábito e costume, alige os estímulos de luta, fazendo instalação de incerteza, necessidade de se encontrar sempre esperando notícia funesta, perturbadora, desagradável. Porque do momento que eu me espero encontrar essas sinistras, enquanto algo aparentemente imperioso, isso já é um estado anômalo. Esvaizados de idealismo, comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem com posturas iguais, passa
de uma pauta de compromisso com a ansiedade presente. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, isso vai desumanizar o indivíduo, torná-lo um elemento complementar no grupamento social sem identidade, nem individualidade, devido a esse fixismo de parecer vitorioso, de responder da mesma maneira que os outros, ser bem considerado, recebido, porque, inclusive, é o lugar da perda de individuação do indivíduo, onde ele se mistura com o populacho e perde o endereço de si mesmo. Tendo como modelo personalidades extravagantes que dita moda, comportamento exótico, ou liderado por ídolos de violência, como da dourada astúcia, o descobrimento do limite pessoal gera conflito e inquietação, que disfarça mal a contínua ansiedade. Nesse sentido que essa ansiedade vai ter manifestação em limite natural, aceitável perfeitamente. Quando se aguarda uma notícia, uma resposta, uma conclusão, uma presença, é perfeitamente compreensível. Uma atitude de equilibrar a expectativa por aquele momento que o indivíduo vive. Mas, ao extrapolar para distúrbio respiratório, sudorese, colapso periférico, insônia, a perturbação gástrica, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física, em grave dano para a vida, visto que adentra-se um areal de enfermidade e, nesse sentido, os gravosos vão acontecer para a harmonia, para o viver do indivíduo. O grande desafio contemporâneo é o autodescobrimento. Não apenas identificar minhas necessidades, mas, principalmente, minha realidade emocional, minha legítima aspiração e reação diante das ocorrências cotidianas. Mediante aprofundamento da descoberta íntima, altera-se a escala de valor e surgem novos significados para lutar, que contribui para a autoconfiança, a tranquilidade, porque à medida que o indivíduo vai se autodescobrindo, ele vai modificando a sua escala de valores, aquilo para o qual ele dá importância, que vai ter prioridade para ele. E sob a ótica espiritualista vai trazendo leveza, renúncia, desapego. Então, o indivíduo ele respira novos significados para lutar, contribuindo para a sua autoconfiança, tranquilidade, equilíbrio. Enquanto nós estivermos transitando no corpo físico, não há segurança. Uma organização mais saudável durante um período debilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem desgaste e consumpções naturais, dando lugar à enfermidade, morte, que é fenômeno da vida. A ansiedade ela vai trabalhar contra a estabilidade do corpo, da emoção. Ao analisarmos cuidadosamente a existência planetária e as suas finalidades, proporciona a vivência salutar das instâncias orgânicas, sem um apego mórbido ao corpo, nem o medo de o perder. Porque, fazendo esse rastreio do para que estamos aqui, isso nos leva a um salutar aproveitamento do nosso organismo, sem apegar e sem o medo do trespasse. Os ideais espiritualistas, conhecimento da sobrevivência à morte física, em que
demandaremos o além-túmulo. Tranquiliza o indivíduo, fazendo que considere a transitoriedade do corpo, a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Se apega aos conflitos de competição ou se deixa vencer pela acomodação, o homem desvia da sua finalidade essencial da existência terráquea, que se resume em aplicar o tempo para adquirir recursos eternos, propiciadores de beleza, de perfeição, de paz, e que acaba, gente, que vai estar ligado ao aspecto da utilidade, do para que eu estou realizando aquilo. Porque o nosso basal precisará ser o total desinteresse moral e material, como Kardec nos traz. Se houver algum tipo de subterfúgio, de sabotagem nesse sentido dentro do indivíduo, em que ele tenha um móvel de interesse próprio e que é da aso à própria sombra, ele corrompe esse processo. É sobre o alicerce do desinteresse, da doação, do desapego, que o indivíduo consegue sair tanto da acomodação quanto da competição, para que ele possa encontrar a finalidade essencial da sua existência na carne, que será a aplicação do seu tempo para adquirir recurso eterno, deixando frutos bons aqui. O pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia, conforto material nas chamadas classes superiores, com indiferença absoluta pela humanidade das favelas e guetos, promiscuidade assustadora, revela a falência da cultura e da ética, estribada no imediatismo materialista, com seu desprezo arrogante pelo espiritualismo. Então acaba que vai fazendo essa geração infeliz. Ao fanatismo e proibição espiritualista de caráter medieval, que ocultavam feridas morais dos indivíduos, sob disfarce hipócrita, surge avassaladora a onda de cinismo materialista, inevitável. No entanto, o abuso da cultura desnaturada falsa, que pretendeu solucionar os problemas terrícolas de profundidade, como reparava os desajustes das engrenagens nas máquinas que construíra, resultou na correria alucinada para lugar nenhum e para a conquista de coisas mortas, capaz de minimizar a saudade, de acalmar a ansiedade, preencher solidão, evitar doença, morte, dor. Porque acaba que nós optamos por esse tecnicismo de um metal pelo metal, onde supunhamos fazer a reparação de desajustes nas engrenagens do nosso interior, resultando nessa correria alucinada para lugar nenhum, para o caos e para conquistar coisas mortas, que não vão trazer pacificação, tranquilidade. Embora triunfantes, magnatas proíbem que se pronuncie o nome da morte perante eles. Capitães de monopólios recusam-se a sair à rua para evitar contágio de enfermidades. Alguns, para viver, impõem ambiente asepsiado, tentando driblar o processo de degeneração celular. Ases de beleza cercam-se de jovens receando a velhice, utilizam-se de estimulantes para preservar o organismo, aplicam-se exercícios, massagens, musculação, cirurgias plásticas e, não obstante, acompanham degeneração mental, física, desventurados, ansiosos. Nesse sentido, que é todo um areal, enquanto modificações orgânicas
tentando fazer afastamento de um fenômeno que faz parte da nossa trajetória, que é do envelhecimento e do desencarne. Então, isso acaba levando a essa degeneração psíquica, orgânica, a desventura, a ansiedade. Propalando-se que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, família, lar, matrimônio, apaniguados da loucura creem que aplicam, na velha doença das proibições passadas, uma terapêutica ideal. Esquecem-se que o exagero de medicamento utilizado em uma doença gera danos maiores do que aqueles que eram sofridos. Quando existe essa propalação de falir instituições sagradas, benditas, como o lar, a família, o matrimônio, tendo em vista conquistar moralmente. Isso é um apaniguamento loucuroso que leva a um engano, gerando danos maiores. A sociedade atual sofre a desordenada terapia que usou na enfermidade antiga do homem, que ora se revela mais debilitado do que antes. Válidas para esse momento de insatisfação, tormento e angústia, ansiedade, as lições de Jesus sobre o amor ao próximo, a compaixão, a solidariedade fraternal, ao lado da oração, que gera energia otimista, fé, propicia paz, equilíbrio, para uma vida realmente feliz, que baixa o indivíduo conforme se apresente, sem acomodação coletivista atual, nem disputa conflitante do passado. Porque aí o indivíduo ele vai encontrar o seu propósito e abraçá-lo. Porque se eu disputo conflitos no meu progresso, acaba que eu não vou conseguir extrair a lição que isso tem para me dar. E eu preciso dela para o trabalho que Jesus me convida a realizar hoje. Por outro lado, se eu me acomodo ao populacho atual, eu me perco de mim mesma e não vou conseguir o processo de auto-individuar-me pelo amor que me permite o encontro da minha missão, do labor nobre que me compete. Porque, inclusive, gente, esse aspecto da nossa experiência na Terra, isso significa uma diferenciação que a gente vai sendo capaz de fazer, de nem ir para o extremo do egoísmo, nem para o lado oposto do salvacionismo, porque eu vou conseguir viver a humildade de ocupar o meu lugar. Porque para que eu consiga abraçar o lugar que me compete, eu preciso internalizar a humildade, que inclusive tem a ver com a maneira como eu enxergo o meu ontem. Porque sob a ótica da humildade, eu consigo inclusive sair das ciladas de animismo e personismo, quando existências que eu fui no pregresso ressumam, porque sob a vibração da simplicidade, da essência, é possível que eu me mantenha humilde nesse existência que estou e nas existências pregressas, quando isso de alguma forma bafeja sobre mim. Isso vai me proteger da vaidade, também vai afastar de mim a autoobsessão, o fixismo, porque será possível essa perspectiva nobre. Referente ao medo,
a Jana vai trazer que, decorrente dos referidos fatores sociológicos, impositivo econômico, pressão psicológica, o medo assalta o indivíduo e empurra-o para a violência irracional ou a amargura, em abismo profundo de depressão. Nesse sentido que ou o indivíduo ele se vê amargurado, em profundos despenhadeirais depressivos, ou ele é empurrado para uma irracional violência, onde, devido ao ambiente daquilo que chega até ele, é esmagado. Num contexto social injusto, a insegurança ela engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilacera o comportamento do indivíduo, anulando, por fim, as aspirações de beleza, de afetividade, de idealismo. Porque, como nós vivemos realidades onde a injustiça campeia, inclusive em governos despóticos, desalmados, que por essa doença que momentaneamente vivem, têm atitudes de descaso com a vida de outrem, isso vai fazer a engendração de muitos mecanismos de insegurança em que o indivíduo evade da realidade, e isso dilacera o comportamento, anulando as aspirações nobres, em que o indivíduo ele se sente desestimulado, desanimado, prostrado, e cai numa situação de desilusão. Se encarcera cada vez mais no receio injustificável do relacionamento instável com as demais pessoas. Surgem ilhas grupais e individuais para onde fogem os indivíduos, na expectativa de se equilibrarem, sobrevivendo ao túmulo, vão acabar tendo um encontro com a continuidade do que houveram vivido aqui. Por isso que o receio que para o indivíduo é justificável de um relacionamento instável com as demais pessoas é um autoencarceramento que o indivíduo realiza, fazendo o surgimento de ilhas individuais ou em grupo, para onde muitos fogem, na expectativa de se reharmonizarem, sobreviver ao tumulto, à agressividade, e assumem, sem dar esse conto, um comportamento alienado, que termina por apresentar-se igualmente patológico. Nesse sentido que a precaução para resguardar-se, poupar a família aos dissabores dos delinquentes, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, faz o indivíduo emparedar-se no lar ou se aglomerar em clubes com grupo selecionado, perdendo a identidade em relação a si próprios, ao seu próximo, e consumindo-se em conflitos individualistas a caminho dos desequilíbrios de grave porte. Então, a partir do momento que o indivíduo ele fica com essa precaução para se resguardar, para se assegurar, que é algo que nós não encontramos na Terra. O nosso estágio aqui, nesse orbe, é em meio à insegurança, desproteção. E nesse sentido que os areais que vão nos ajudar a nos fortalecer são morais, são dispositivos do espírito. Nos metais da compaixão, da bondade, da caridade, da clemência,
que vai nos dando recursos para nos fortalecermos em meio aos desafios. Mas se eu opto por fazer isso de fora para dentro, tentando me poupar, e aos que moram comigo e outros próximos, a dissabores dos delinquentes, colocando haveres em lugares inexpugnáveis, eu vou estar emparedando a mim e aos outros no lar, ou nos aglomerando em clubes selecionativos que fazem perder a identidade de cada qual em relação a si próprio e ao próximo, e nos consumiremos em conflitos individualistas, que nos encaminhará para os desequilíbrios, as desarmonias de porte grave. Porque do momento que eu me fecho em mim mesma, eu estou cedendo ao meu egoísmo. E aí sim eu estou me colocando numa rota segura para um desequilíbrio gravoso. Os valores da nossa sociedade encontram-se em xeque, por transitórios. Há uma alteração momentânea de conteúdo, com consequente perda de significado. A nova geração perde a confiança nas afirmações do passado, deseja viver experiências novas ao preço de alucinações, como forma escapista de superar as pressões que sofre, impondo experiências diferentes. Então, quando alguém opta por viver experiências ao preço de alucinações, ele está tentando escapar das pressões que vai sobre ele. E usa para isso experiências de diferente porte. Mas no âmago dessas violações e protestos, do vilipêndio aos conceitos anteriores, vige o medo, que atormenta e submete às espessas sombras. Então, nesse âmago de protesto e violação, o vilipêndio, aquilo que anteriormente poderia ser um aviso para ele, que agora ele se fecha a acolher, vai viger o medo atormentante, subjugante, que leva o indivíduo a se encarcerar em sombra espessa. A quantidade expressiva de atemorizados trabalha a qualidade do receio de cada qual, que cresce assustadoramente, comprime a personalidade até que essa se libere, em agressivo dessegramento, como forma de escapar à constrição. Porque acaba, gente, que é uma pressão real. E nesse sentido que o indivíduo precisará estar armado com os valores morais para suportar. É nesse sentido que os metais que Jesus nos traz vai nos permitir uma resistência, uma constância no bem, um desejo de fazermos melhor, de sermos melhor aonde estamos. Isso tudo vai fazendo uma engrenagem que nos fortalece, que nos harmoniza, nos dá uma adaptabilidade e uma longanimidade para não sermos esmagados, dilacerados. Nesse sentido que o aspecto da atemorização talha na qualidade do receio que cada qual traz, crescendo, comprime a personalidade. Chega uma hora que vai explodir esse dique num dessegramento agressivo, como tentativa de escapar à constrição. Por isso que se eu antecipo fazendo o trabalho da minha reforma moral, é possível eu sair dessa desengrenagem que acontece. Quando, porém, não consiga seguir a correteza da nova ordem, fica afogado no rio volumoso, perde o respeito por si próprio, aliena-se, sucumbe.
Nesse sentido que, se o indivíduo percebe que não consegue fazer esse efeito manada, ele vai se afogar nesse rio avolumado. Perdendo o respeito por si mesmo, ele não insistirá na tentativa de autodignificação. Descamba para a alienação, sucumbe e tomba, inerme. Por isso que também vai significar uma proposta de originalidade, de criatividade, em que o indivíduo ele desejará deixar a sua contribuição. Mormente, o acordado no astral antes dele vir. E isso significa colocar o meu contributo na roda do progresso, onde eu, com o meu esforço, o meu suor, o meu sangue, acrescento, ao invés de vampirizar, eu oferto recursos benévolos que contribuirão para o conserto do todo. Por isso que o fato do indivíduo se acolher e se amar permite que ele seja criativo, original, que ele faça a escolha livre pelo caminho que Jesus o mostra. Daí ele, mesmo diante de uma situação em que todos fazem, se ele percebe que aquilo não se adequa a ele, ele não fará. Ou uma conjuntura em que ninguém faz, mas se ele percebe que aquilo é o certo e que ele precisa escolher por aquela conduta, ele fará. Com assertividade. Na luta furiosa, as extravagâncias de conduta, festas ruidosas, perdícios de moedas e exibicionismo com qual alguns pensam vencer os medos íntimos, apenas transformam-se em lâminas, baças de vidro, pelas quais observa a vida sempre distorcida, face da óptica incorreta que se permitem. São atitudes patológicas que decorrem da fragilidade emocional para enfrentar desafios internos e externos. Então, é uma fuga espetacular, seja uma festa ruidosa, um desperdício de moeda, extravagância de conduta, onde está num box furioso, que vai trazer aí esse exibicionismo que o indivíduo imagina estar vencendo seus medos. Mas apenas isso se transforma em lâminas baças de vidros, pelos quais eles vão enxergar a vida com distorções importantes devido à óptica incorreta que se permitem por suas escolhas. Essas atitudes patológicas decorrem da fragilidade psíquica, emocional para enfrentar os problemas, os desafios, tanto externos quanto aqueles que estão dentro do indivíduo. Nesse sentido, que a consumpção da sociedade odierna é a história da desídia do indivíduo em si próprio, enlanguecido pelos excessos ou esfogueado por absurdos desejos. Então, essa desídia, ela está na nossa trajetória, que nos consume, enlanguece por excesso e nos esfogueia por desejos, vontades absurdas, que tem a ver com a nossa incapacidade de vencer a nossa sombra, que é nossa, do nosso estágio. Como o espírito inferior que eu sou, eu preciso ter vigilância e oração, senão eu sou arrastada pela correnteza da minha própria sombra. Adaptando-se às sombras dominadoras da insensatez, negligencia o ético sentido gerador da paz. Porque, inclusive, gente, aqui é como se fosse uma trincheira que traz os nossos inimigos internos.
devido ao fato das misérias que trazemos. Por isso que, num estágio como o nosso, sentiremos o arraste, seremos tentados. A questão é a resistência que eu coloco. Porque, num orbe de prova e de expiação, nós ainda estamos num dual de sombra-luz que tem a ver com o mal que existe dentro de nós que eu preciso vencer, com a luz que eu acendo, que eu sustento acesa. Caso contrário, nós estaríamos nos mundos celestes, onde não tem mais a presença do mal, da sombra. Lá, o angelical, ele não precisa se esforçar, vigiar, orar para poder manter sua luz acesa. Isso é espontâneo nele, porque ele não tem mais resquício ou resíduo sombrio. Nós, na Terra, ainda temos uma sombra importante, que grita, que quer vez, que quer ser atendido. Aí, na expressão do nosso ego, que quer a evidência, quer o aplauso, quer a vitória mundana. E que muitas vezes funciona à guisa de um buraco negro, insaciável, trazendo experiências do nosso pregresso e que vão, a partir dessa fragilidade que a gente traz, extravasar o nosso inconsciente em cima disso, nos levando a sermos esmagados. Por isso que o talho dos metais nobres dentro de mim é um trabalho que, ao abraçar, eu preciso sustentar. Porque se eu der uma brecha, a minha sombra ela vai ter vez. Vai fazer, vai pensar, vai sentir, vai falar, vai acontecer. Nesse sentido que, se o indivíduo se adapta a essas sombras dominadoras insensatosas, ele vai negligenciar o sentido ético, que gera paz, que gera harmonia. A anarquia, então, impera numa volúpia destrutiva, tentando apagar as memórias do ontem, enquanto implanta a tirania desconcertosa. Então, é nesse momento que a volúpia destrutiva anárquica impera, tenta borrachar as memórias que trazemos do nosso passado e faz, ao mesmo tempo, a insidiosa implantação da tirania do desconcerto, onde a gente não lembra do essencial e acaba nos ocupando com imagens, com mensagens, com orientações obsessivas, sombrias, vultos expressivos imaturos, alucinados, em cuja rebelião paira avidez, oportunismo. Então, essas expressões vultosas são alucinadas e imaturas, que não escolhe o tempo da fermentação, da reflexão, da análise. E nessa rebelião paira essa avidez, esse oportunismo, por procedentes dos guetos morais, onde querem reverter a ordem que os apavora, revolucionando com atrevimento, em face do insólito comportamento vigente. Então, como nós estivemos ontem em guetos morais, a ordem chega a nós apavorando, desejamos reverter numa revolução atrevida, em face do comportamento vigente insólito. Antigos ídolos que condenáramos na década de 20, 30 como a geração perdida, produziram a atual era da insegurança, na qual malograram as profecias exageradamente otimistas dos apaniguados, do prazer em exaustão, fabricando super-homens da mídia que, em análise última,
são mais frágeis do que seus adoradores, pois que são heróis frustrados. Então, quando a gente considera essa era da insegurança, onde foi feito profecia otimista do apaniguado do prazer exaustivo, que malogrou, onde ora fabricáramos super-heróis da mídia mais frágeis do que os seus adoradores, devido a serem essas referências frustradas. E aquele que eu tomo por referência precisará conseguir estar num caminho em que ele, pelo menos, se salve. Daí que, se eu escolho como um ídolo alguém que eu tomo como modelo, um indivíduo que, pelas suas atitudes, não demonstra salvação e a remissão de si próprio, precisarei rever a minha referência. É nesse sentido que nós somos convidados a ter em Jesus o nosso guia, o nosso modelo, por ser essa envergadura crística, o modelo mais perfeito que foi chegado para nós na Terra, por Deus, na sua misericórdia, e que temos esse roteiro seguro. Em sendo assim, diante de uma situação que eu estou na dúvida, pensar como Jesus pensaria naquele lugar, como ele agiria nessa situação, o que ele escolheria para fazer igual. É por esse motivo que, quando a gente considera a sociedade materialista, o perigo dos ídolos, das referências com o materialismo, nos impõe. Nós temos exemplos de artistas que acabaram arrebatando populachos e que vieram a desencarnar sob um adoecimento psíquico, uma overdose, um homicídio, que trazia algum tipo de situação que não estava aclarada para o público que acompanhava esse artista, mas que dizia de uma aflição, de uma irregularidade que esse indivíduo vivia e que, portanto, devemos ter cuidado para não tê-lo como referência. Porque do momento que eu tomo alguém falível e que está numa situação irregular moral como um modelo de conduta, eu acabo perdendo os meus filtros do certo, do errado, do discernimento, da sabedoria, e acabo que extrapolo em condutas levianas e irresponsáveis com as suas consequências legítimas. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a termos nele o nosso ídolo, a sermos fãs dele, colocando no mestre dos mestres a nossa referência e usando o mapa do tesouro que ele nos deixou, que é o único caminho. Daí a Joana vai trazer que, guindados às posições de liderança, esses heróis mundanos descambam, quais novos condutores, em lamentáveis desditas, consumidos por drogas, vencidos por adoecimentos ainda não controlados, pelos suicídios espetaculares ou discretos, que tem a ver com uma atitude a queima-roupa, que o indivíduo, num ato espetaculoso, interrompe a própria trajetória, ou essas autodesistências discretas, constantes, em que a gente recua a autoproposta recuperacional. A alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos frágeis temperamentos,
constituições emocionais de pouca resistência, de começo no indivíduo, subsequente na sociedade. Nesse sentido que quando generaliza a alucinação, isso vai aumentar o medo naquele que tem uma constituição emocional de pouca resistência, também no de temperamento frágil. Começa com alguém, isso vai alastrando para o social, porque somos um coletivo amedrontado. Gerações anteriores também cultivaram seus medos, de origem atávica, receios ocasionais. Excesso de tecnicismo, com a ausência correspondente de solidariedade, produz avalanche dos receios. Até porque a gente vai robotizando, eletronificando as nossas engrenagens na Terra e deixando de lado a necessidade do indivíduo, do seu ganha-pão. Nesse sentido que a superpopulação tomando os espaços, a tecnologia reduz distância, arrebata a fictícia segurança individual, que os grupos passam a controlar, e consequências legítimas da insânia, a crescer imprevisivelmente. Por isso que, ao mesmo tempo que a gente tem esse crescimento do orbe encarnado na Terra, isso ligado à questão de indivíduos desencarnados que fazem parte também da psicosfera terráquea. Daí, em torno de 30 bilhões entre encarnados e desencarnados, mas é um número volumoso, tanto de encarnados quanto desencarnados, que toma do Oiapoque ao Chuí, da Via Láctea, enquanto perspectiva estudiosa, e isso faz uma redução de distância via tecnologia, inclusive com os espectrais de povoamento de Marte, da Lua, de pesquisas relacionadas a viabilidades na nossa galáxia e além dela. Mas isso leva ao arrebatamento de uma segurança fictícia, que os grupos passam a controlar. E isso leva às consequências insaniosas, crescendo imprevisivelmente, porque a segurança, ela não está em conquistar um universo, ela está em vencer a mim mesma. Por isso urge rever conceito, mudar a conduta, reestudar a coragem para imediata aplicação no organismo social e individual, ora necrosado. Então, por isso que urge essa revisão dos nossos aspectos, dos nossos areais, mudarmos nossa atitude mental, nossa conduta social, reestudando periciosamente nossa intrepidez para aplicar imediatamente em nós próprios e no ambiente necrosado. Todavia, é no cerne do espírito que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. Porque essas matrizes estão porta dentro da alma. Os nossos rudosos inimigos moram dentro de nós mesmos. Por isso que para vencer isso eu preciso de vigilância, de oração, de esforço. Fenômenos fóbicos procedem das experiências transatas, reencarnações fracassadas, nos quais a culpa não foi liberada, em face do crime haver permanecido dissimulado, oculto, não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para regularização a posteriori. Nesse sentido, se a culpa não é catarseada,
pelo fato do crime ter ficado simulado, oculto, não justiçado, isso vai se transferir via consciência faltosa para a posteriori retificação. Daí ela vai trazer os pavores, urdiduras perversas, ocorrências de grande impacto negativo, homicídios programados com requintes cruéis, traições infames, são disfarces de sorriso. Estes produziram a atual consciência de culpa, de que padecem muitos atemorizados atuais no interrelacionamento pessoal. Nesse sentido que ela vai trazer a questão desses homicídios programados em urdiduras de requintes cruéis, as perversidades, os pavores, esses impactos negativosos, que inclusive a gente tem no astral grupos de espíritos trevosos que fazem urdiduras de vinganças na vigília, porque o apaniguado que está desdobrado pelo sono encarnado é levado pelo seu espírito, que faz-se acompanhado do perispírito enquanto o corpo dorme na cama, para regiões trevosas onde acontece hipnotização desse encarnado com ordens de crueldades, de crimes, de torturas, de erros, que esse indivíduo encarnado, ora desdobrado pelo sono, ao voltar para o corpo, acordando na manhã seguinte, ele vai cumprir aquelas ordens que foram trazidas para ele hipnoticamente. Isso vai avançando até desaguar na subjugação desse encarnado, física, moral. Por esse motivo que nós temos também as traições infames, sob disfarce de sorriso, que vão produzir atual consciência de culpa, daqueles que padecem muito atemorizados no interrelacionamento pessoal. Porque alguém que se tem entregado a urdiduras malévolas no pregresso, esse indivíduo tem essa mancha consciencial cobrando dele regularização, que vai ser essa culpa que o atormenta, do qual ele padece via um temor. Catalépticos sepultados vivos que despertam na tumba e vêm a falecer depois por falta de oxigênio, reencarnam vitimado por profundas claustrofobias, vivendo em condição precária de sanidade mental, que inclusive pode estar ligado a uma experiência pregressa. Nós temos um relato de Kardec no livro O Céu e o Inferno, de um senhor que numa existência pregressa tinha enterrado a esposa no emparedamento que ele fez na casa em que eles moravam, viva. E ele optou no astral por passar a mesma experiência, como maneira de limpar a sua consciência, na esperança de conseguir viver resilienciosamente essa vivência. Porque via longanimidade e essa resiliência, ele poderia limpar a sua consciência. E foi o que aconteceu. Ele teve um ataque cataléptico, a esposa, os filhos acharam que ele estava morto, foi feito o enterro, e uns dias depois, a pedido da mesma família, foi feito a retirada dele do local onde o caixão estava enterrado, para tentar localizar um medalhão pertencente àquele núcleo. E quando eles foram fazer a abertura do caixão, perceberam que esse senhor tinha se movido dentro do caixão.
e que havia comido uma parte da mão. No desespero da falta de oxigênio, da fome, da sede, do clima quente ali dentro, ele então come um pedaço da mão ao virar de bruço, e mesmo essa modificação que ele fez, virado para cima para de bruço, mostra um terrível desespero que ele viveu, porque o espaço é muito pequeno, inclusive para você modificar a posição que você está, virado para cima e de cabeça para baixo. Nesse sentido que, no caso da catalepsia em que o indivíduo é sepultado vivo, ele vai despertar na tumba e no subsequente falecer, devido à falta de oxigênio e às outras condições atrozes do ambiente. Daí ele reencarna vitimado por claustrofobias profundas, vivendo em condições precárias da sanidade psíquica. O medo é um fator dissolvente na organização mental do indivíduo. O predispõe por somatização a diversas doenças que aguardam correta diagnose específica terapêutica. Por isso que essa dissolvência na nossa organização mental nos predispõe tanto ao aspecto da adoecimento, porque vai ocorrer a somatização, pedindo uma diagnose correta e uma específica terapêutica que parte do esclarecimento espiritual, no qual a doutrina espírita tanto nos auxilia, pelos esclarecimentos, as instruções que ela nos extravasa. À medida que a consciência se expande, o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, certo da sua imortalidade, se liberta, se agiganta, recupera a própria identidade, se individua, humaniza-se definitivamente, vence o medo, seus sequazes, sejam do ontem, sejam do hoje. Por esse motivo que a consciência ela precisa ir sendo limpa para expandir. Por isso que quando existe alguma mancha consciencial, ela grita por regularização, porque ela precisa se limpificar. Nesse sentido que as coisas boas que a gente faz, vai limpando nossa consciência. Porque a multidão cobre, enquanto os erros que cometemos, o nosso areal consciencial, mas a caridade sentida e vivida sobrepujará a multidão dos nossos erros. Toda vez que a consciência ela é visitada pela providência divina a nos cobrar pelos erros calamitosos que nós mesmos lavráramos contra nós próprios, pelas nossas quedas, se nos encontra em trabalho ativo, no bem, manda a providência divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Por esse motivo que nos ocupar de uma atividade nobre, em que a gente se doa a serviço do outro, em que nós ocupamos o nosso tempo de forma útil, com total desinteresse moral, material, isso vai nos equipar com recursos para irmos limpificando a nossa consciência, fortalecendo ela e expandindo. Porque chegado nesse ponto, o indivíduo vai se abrigar na fé, na esperança, na caridade, certo de que continuará além túmulo. Ele consegue romper as próprias algemas, se liberar, se adiantar, recuperando a sua identidade, o seu endereço, e se propõe a olhar para si próprio, se dignificar,
e vai então fazer a sua humanização definitiva, onde posso me amar, me perdoar e pactuar comigo mesmo um caminho de elevação a que preço for, enquanto há a proposta nobre no início, no meio e no fim. Isso vai me ajudar a vencer medos e seus sequazes. Vou conseguindo sobrepor minha sombra, ter a voz final da luz dentro de mim, colocar isso sobre o velador, no candeeiro. Tenha a minha sombra vindo do ontem ou do hoje, eu vou conseguindo vitoriar a luz em meio a isso. Por esse motivo que é uma proposta bendita, porque vai nos capacitando a abraçarmos essa luz pela luz. E isso significará um movimento em que poderemos, então, receber a recomendação de Jesus de amar os inimigos, imaginando com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Só o amor constrói a ventura. Ventura é a dor esquecida. Por isso Deus faz da caridade toda a grandeza da vida. Não desesperemos, o raio da nossa inconformação aniquila a sementeira dos nossos melhores sonhos. Só há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Nós, porém, quem somos para julgar a quem quer que seja? Como de imediato ninguém renova outrem, esse serviço é porta dentro da alma. Somos filhos de Deus, cujo amor inunda o universo, se encontra presente nas fibras mais íntimas do nosso ser. Nosso pensamento é vivo, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitira, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Por isso que nós somos herdeiros de nós próprios. A vida continuará nos convidando para solidariedade, união, compreensão. Enquanto os caprichos do egoísmo impelem a divisão, a sujeição aos rótulos, formalismo de linguagem, partidarismo, distante da ação que se empreende. Nesse sentido que os convites que Jesus nos faz têm a ver com os empreendimentos que valem a pena, que é esse em que nós deixamos o bem frutos por onde passamos. Por isso que vai ser trago para nós que o que eu cultivo porta dentro da alma, isso me acompanhará. A tristeza, por exemplo, sombreia, prejudicando quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Alegremos-nos cultivando otimismo, esperança. E nesse sentido que a paz de Jesus nos auxilia na conquista da paz que ainda não temos. Desejamos esse mundo sem ódio, sem guerra. Somente no amor de Jesus seremos felizes. Não desistamos dos nossos compromissos por qualquer coisa.
o complexo de culpa seria muito grande. Emmanuel vai trazer que milímetro de remorso pesa muito mais no coração que uma tonelada de sacrifício. Quanto à proposta com o sumo bem, onde a verdadeira conquista é guardada no coração, em silêncio, sem alarde, nos dá paz íntima, responsabilidade em tê-la. Valorizamos, buscamos favorecer amigos a buscá-la também. Passamos a prover a paz de alegria íntima. A vida ganha novos demões de cores, tintas e emoções, porque o bom é sermos bons. Por isso que os que enfrentam as maiores tristezas são os que mais se esforçam para fazer os outros felizes. Conhecem em profundidade a dor do vazio e a escuridão da tristeza, de tudo fazem para que ninguém mais sinta o mesmo, consoante Robin Williams nos traz. E a Madre Teresa de Calcutá nos diz para não nos preocuparmos com números. Ajudemos um de cada vez e comecemos pelo mais próximo, nós próprios. Por isso, gente, que essa é uma proposta importante, onde será possível fazermos esse areal, que significará um salto, porque conforme vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, no julgamento supremo, quais são os considerados da sentença? Sobre o que o inquérito dirige? O juiz questiona se cumpriu aquela ou essa formalidade, se observou menos ou mais tal ou qual prática exterior? Não. Ele apenas inquire da prática da caridade e sentencia: vós que assististes vossos irmãos, passa à direita. Vós que fostes duros para com eles, passa à esquerda. Não se informa de ortodoxia da fé, não distingue entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro. Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem um amor a outrem, acima do ortodoxo, que falta com caridade. Jesus faz da caridade não apenas uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Coloca o amor genuíno no primeiro plano virtudial, porque ela encerra implicitamente todas as outras: doçura, humildade, indulgência, justiça, benevolência. E porque nega, em absoluto, o egoísmo e o orgulho.